Semana passada o pessoal da Starrett entrou em contato comigo porque eles viram o vídeo que eu fiz sobre aquela faca tipo chefe de 8 polegadas e devem ter achado a avaliação justa. E aí me disseram que iam me enviar uma faca da linha deles para mim dar uma avaliada. E foi isso que eles me mandaram. Eu realmente não esperava. Como eu comentei no vídeo que eu não tinha achado a faca chefe de 10 polegadas aqui, eu imaginei que eles fossem me enviar uma faca chefe de 10 polegadas. Na verdade, eles me mandaram o kit premium deles, o set premium de faca deles, tá? E eu vou dar uma avaliada geral. Boa parte da avaliação mais minuciosa eu já fiz no outro vídeo, tá? Então é só eu vou dar uma comentada nos itens desse set, né? E obviamente agradecer muito a Starrett por esse presentaço, porque na verdade eles não me mandaram facas para serem avaliadas, eles me mandaram um big num presente, né? Como eu costumo dizer, nós homens crescemos, mas continuamos crianças. Os nossos brinquedos só mudam de complexidade e de valor, tá? Então a Starrett me mandou esse presentaço e vamos dar uma comentada. O primeiro item é uma pedra de afiar carborundo da Starrett, tá? Que é esta pedra aqui, né? Se não fosse o logo embaixo, o relevo da Starrett, e botasse uma ao lado da outra, seria indistinta de uma pedra carborundo Saint-Gobain 108N. São exatamente iguais. Só que essa pedra aqui, ela tem uma peculiaridade. Como no meu vídeo sobre as pedras eu tive cuidado de pesar as pedras antes de imersão em água para ver o quanto elas absorviam, essa pedra da Starrett, ela pesou 458 gramas seca. Depois de 10 minutos de imersão ela pesou 484 gramas. Deixei mais 10 minutos e ela só absorveu mais 2 gramas de água, né? Então com 10 minutos foram 484, o que dá aí mais ou menos 26 gramas só de absorção. Um detalhe interessante, essa pedra é como uma carborundo que eu tenho que se desfaz pouco. O bonde dela é muito forte, ou seja, ela forma pouca lama no afiar. Eu testei ela contra a minha carborundo e ela é até um pouco mais, vamos dizer, dura não é o termo correto, menos friável, tá? Menos desfazível, vamos dizer assim, do que a minha carborundo, né? E é aquela carborundo que eu comentei com os amigos que eu normalmente deixo para parear outras pedras. Como a Starrett deve ter encomendado um lote e essas pedras são tratadas por lote, eu acredito que isso deva ter a ver com o tempo de sinterização, qualquer coisa assim. Se me perguntarem, existe a possibilidade de as pedras da Starrett serem como essa, se desfazerem um pouco menos facilmente do que as carborundos médias, tá? Porque, como eu já citei, eu tenho uma carborundo que se desfaz pouco, tá? Não é a média das carborundos, mas ocorre, tá? Tem essa faca aqui, vamos comentar ela primeiro, né? Que é uma faca de cabo menor comparado com as outras, dá para se ver nitidamente isso. Me parece que a intenção seria que essa faca aqui fosse uma faca tipo paring knife, né? Ou seja, faca de aparas para se cascar frutas e tal. Só que eu acho que 6 polegadas, isso é uma questão minha, tá? Eu acho que 6 polegadas fica um pouquinho grande para esse tipo de faca. O ideal para ela seria umas 4 polegadas ou uma lâmina mais estreita. Eu anotei na lâmina, né, para ficar fácil, alguns detalhes. Essa faca é o modelo BKW 203 6 de 6 polegadas, tá? Pesa 71 gramas, somente 71 gramas. Tem de espessura máxima da espinha 2,1 milímetros.
né? 30,7 milímetros de largura máxima, que é essa medida aqui, tá? E veio com um fio com 0,3 milímetros no ombro. Então o desbaste dela é bem delgado, ela tem uma habilidade de corte alta, né? O aço é, como eu já comentei, provavelmente é o 5 cromo 14 MOV, né, que é o equivalente chinês do Krupp 104110 ou 104116, né, que é o mesmo aço usado pela Tramontina, pela Mundial, pela Victorinox. É um aço muito semelhante ao usado pela Lustoff, pela Henkels, Zwilling, que é a mesma Henkels, né? E por aí vai. Porque para a cozinha é um dos melhores aços que tem, porque ele reúne excelentes qualidades para a lida na cozinha. Então eu acredito que a intenção dessa faca no kit seja como um paring knife. Eu acho que ela funcionaria melhor se ela fosse um pouquinho menor e um pouquinho mais estreita. Mas pela empunhadura ela vai bem, é bem levinha, funciona assim como uma paring knife. E o acabamento, né, superficial é o mesmo da Chef, lixa cerca de 220, talvez um pouco mais, tá? Talvez 300, porque ela tem um acetinado quase espelhado. Em segundo lugar, essa outra lâmina, né, que é eu chamaria essa lâmina de utilitária, porque ela funciona bem em várias funções. Ela pode funcionar no carneamento, ela pode funcionar no coreamento, não vai fazer bem nenhuma dessas funções. É por isso que a gente costuma dizer que uma utilitária faz várias funções sem ser especialista em nenhuma, né? Ela pesa 101 gramas, né? Tem 2,5 milímetros de espinha, espessura máxima, né? 25,4 milímetros de largura máxima da lâmina, e o ombro do fio tem 0,4 milímetros, tá? Todas elas, com exceção daquela paring knife, é o mesmo estilo de cabo da Chef do vídeo anterior, tá? Ovalado no final, ovalado embaixo e aquadradado e mais largo na frente. Dependendo de como a pessoa for usar, não é necessário fazer o chanfro, tá? Porque esse tipo de faca normalmente depende. Se você vai, por exemplo, courear, eu até usaria o pint grip para fazer um repasse mais detalhado com a ponta da faca e tal. Mal não faz fazer um chanfro aqui de um lado e de outro, tá? Mas é mais ou menos isso. Acabamento, a mesma coisa. Todas elas, todas, sem exceção, são ligeiramente convexas, tá? Isso é mais perceptível em lâminas de folha mais larga. Essas lâminas de folha mais estreita, esse convexo ele é mais perceptível na região do fio, tá? Mas está presente também no quarto superior da lâmina, né? Na região do dorso, mas é bem discreto. Essa aqui, esse modelo, deixa eu ver aqui, BKW 1046. Essa aqui é uma das facas que eu diria que, se você pedisse para um açougueiro escolher uma única faca para trabalhar um animal, seria uma das facas escolhidas, né? Que é uma faca que dá para você fazer com ela, eu diria que 90% do trabalho de descarne do animal, né? Ela pesa 87 gramas, tá? Tem 2,2 milímetros de espessura máxima na espinha, 20 milímetros de largura máxima de lâmina aqui, e ombro do fio de 0,4 milímetros, tá? Todas com exatamente o mesmo acabamento, o mesmo tipo de lixamento, que dá uma superfície quase reflexiva. É um acetinado mais ou menos reflexivo. Vamos ver aqui se dá para pegar bem, né?
Então é um acabamento superficial muito bom. O cabo é mais ou menos idêntico em todas elas, tá, gente? Não tem muita diferença, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Todos eles eu acho que se beneficiariam de um chanfro anterior, cerca de 30 graus. Essa aqui também é uma outra faca utilizada para carneamento, de modo geral, tá? É o modelo BKW 106, 6 polegadas. Por gosto pessoal, eu, se fosse trabalhar um animal, preferiria essa lâmina curva do que aquela reta, porque eu acho que a curva me dá uma vantagem a mais na hora de eu trabalhar uma pele, por exemplo, remover uma pele de uma perna de carneiro, um pernil de porco, uma perna de cabrito, coisa desse tipo. Retirar uma pele de um porco, fazer uma trimagem, que é um desbaixozinho na gordura, tá? Ela pesa 96 gramas, tem 2,2 milímetros de espessura máxima na espinha, 22 milímetros de largura máxima e ombro do fio de 0,4 milímetros. Como eu estou dizendo, aí é questão de gosto pessoal, tá, gente? Vai ter quem trabalhe com carne que prefira a lâmina reta que eu mostrei anteriormente. Eu, por gosto pessoal, eu prefiro essa mais curva. Então, essa aqui se você... 9 em cada 10 açougueiros, se você pedir para escolher uma faca só para trabalho, ele vai escolher esta ou essa outra aqui, tá? Uma dessas duas facas, porque elas realmente são bem versáteis e para carnear o animal, elas funcionam muitíssimo bem. Vamos ver a próxima. A próxima é esse modelo, tá? Lâmina curva tipo cimitarra, curta, né? É o modelo BKW 206, 6 polegadas. Olha, essa é uma lâmina que à primeira vista a pessoa vai dizer, isso é lâmina de corear. E realmente é, tá? Ela ajuda muito a corear, mas é uma lâmina muito boa também para você abrir o ventre do animal. E uma lâmina muito boa para você fazer a trimagem de gordura, fazer a toalete, a limpeza das peças, tá? Tanto no gancho, com o animal pendurado, a carcaça pendurada, quanto na tábua, tá? Esse formato ajuda muito você fazer a trimagem, tá? Fazer a toalete, fazer a limpeza das peças, né? É uma lâmina com 2,1 milímetros de espessura máxima, tá? 118 gramas, 34 milímetros e meio de largura máxima aqui, tá? Que mais que eu posso dizer? Um detalhe, foi a única dentre as facas que veio com o grinde do fio assimétrico, tá? Todas as outras, o fio perfeitamente simétrico. Essa aqui foi a única que veio com uma simetria no fio, tá? O lado direito dela aqui até que está simétrico. O fio, esse lado como um todo. O lado de cá tem a simetria no próprio fio e a simetria em relação ao lado de cá, tá? Isso vai ser corrigido na minha afiação. Eu só afiei uma delas para testar o aço, né? Para me certificar que era o mesmo aço e para testar a pedra, né? Mas essa aqui, então, como eu estava dizendo, muita gente vai identificar de cara como uma faca ideal para corear, e realmente é, mas é uma faca que funciona muito bem para você cortar também toletinhos de carne em tábua, abrir o ventre do animal e fazer a toalete das peças do animal, tá? Todas elas, o cabo a mesma coisa. E também vale ressaltar, todas essas facas vieram com uma fiação não boa, tá? Uma fiação que
Não é nem para o meu padrão, é uma fiação que de modo geral não é boa. Aqui uma faca tradicionalmente conhecida como faca do açougueiro. Eu comentei que as facas de lâmina mais estreita e fina é que normalmente um açougueiro escolheria, mas esse tipo de lâmina aqui entrou no mercado mais ou menos por volta de 1800, e quem popularizou esse tipo de faca, e ela ficou popular exatamente entre açougueiros, por isso ela passou a ser conhecida como faca do açougueiro, foi na região de Sheffield, na Inglaterra, um centro cuteleiro de excelência, que é reconhecido no mundo inteiro até hoje, né? Ela é baseada nas cimitarras, que são aquelas espadas muçulmanas, muito usadas pelos muçulmanos durante as guerras cruzadas, e aí ela é conhecida ou como faca do açougueiro ou como cimitarra mesmo, tá? Essa aqui é o modelo BKW 205-10, são 10 polegadas de lâmina, tá? 173 gramas de peso, um balanço muito bom na mão, 2,7 milímetros de espessura máxima de espinha, 35,5 milímetros de largura máxima na lâmina, né? Acabamento como todas elas, o acabamento é perfeito em todas elas, é um acetinado tendendo ao espelhado, 0,5 milímetro de espessura no ombro, tá? É uma das facas que veio com um dos piores fios, tá? Mas isso, como eu já falei, não faz a menor diferença, porque todas elas têm espaço para melhora, todas elas eu vou fazer o meu fio padrão com desbaste de alívio, e aí sim vou dar um microfio nelas. Essa faca, gente, ela é muito usada para cortar grandes peças de carne em tábua, para fazer o chamado refile aéreo, ou seja, você trabalhar as peças de carne penduradas no gancho, tá? É uma faca que eu tenho um amigo, um veterinário, que é um judeu ortodoxo, ele é certificado e autorizado a fazer abate de ovinos e caprinos para a comunidade judaica. É o tipo de faca que ele gosta para degola, porque ele faz a degola num movimento só, extremamente rápido, e a faca não pode tocar osso, tá? A degola dele basicamente pega jugular e carótida de um lado e de outro. Isso tem as questões, as implicações ritualísticas e cerimoniais da cultura e religião judaicas, mas a nível prático isso tem uma influência muito grande na qualidade da carne, porque a partir do momento que você secciona rapidamente jugular e carótida de um lado e outro, você impede a glândula pituitária pineal de mandar um comando químico para a suprarrenal produzir adrenalina. Com isso, o animal não tem a descarga de adrenalina no sangue e automaticamente essa adrenalina não vai parar nos músculos. Então a carne fica mais macia, né? E só a nível de curiosidade, esse meu amigo, Dr. Geraldo, assim que ele abate, que ele abre a carcaça, a primeira coisa que ele faz, fazer alguns cortes específicos nos pulmões e fígado. Se tiver algum dano em pulmão e fígado, ele condena a carcaça e descarta. Aquela carcaça não serve para a comunidade judaica. São uns detalhes interessantes, mas essa aqui, o nome é faca do açougueiro, apesar de, como eu já disse, se um açougueiro for escolher para trabalhar, para desmontar um animal, seriam aquelas duas facas, a curva ou a reta de lâmina mais fina, porque elas são desossadeiras, vamos dizer assim, por excelência, né? Mas essa aqui para cortar peças maiores e tal é uma maravilha, para tirar bifes também, tá? Então essa é a conhecida como faca do açougueiro, né? Ou cimitarra. A próxima é a que eu não achei aqui, é a faca do chefe de 10 polegadas, tá? Modelo
BKW 301-10, tá? São 214 gramas de peso. Ponto de equilíbrio dela é exatamente aqui, tá? 2,8 milímetros de espessura máxima na espinha, 55 milímetros de largura máxima da folha, tá? 0,4 milímetros no ombro do fio. Essa aqui foi a faca que eu afiei, tá? Essa daqui, ela já está com o meu fio padrão. Agora ela está cortando pouco, né? Isso é papel de bula, tá? Desde o calcanhar até lá na ponta, ela está com o mesmo fio. Rapando o cabelo só de tocar, tá? Um balanço muito bom na mão. De novo, problema da empunhadura, tá? Essa aqui então que essa é a faca do chefe, né? Apesar de que quem usa faca em casa vai descobrir que algumas coisas são melhores trabalhadas com uma faca dessa de 8 polegadas, e como eu descobri, algumas coisas são melhores trabalhadas com uma faca do chefe de 6 polegadas. Eu fiz a minha faca do chefe de 6 polegadas, eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Mas essa daqui, o fio original, tá anotado aqui, estava com 0,4 milímetros no ombro. Pois muito bem, no desbaste de alívio que eu fiz, o desbaste de alívio que está com 7 graus de cada lado, está com 2,6 milímetros, ou seja, a distância desde o ombro do desbaste de alívio até a borda extrema, 2,6 milímetros. E a espessura do ombro do desbaste de alívio aqui em cima, 0,6 milímetros. A espessura do meu microfio de 10 graus que está nessa faca é de 0,15 milímetros, né? Tá cortando, que é uma maravilha essa faca. Agora aqui a maior de todas as lâminas que vem nesse set premium da Starrett, que é o modelo BKW 203-12. Essa faca, gente, é uma faca basicamente para se cortar grandes peças de carne, tá? Para você tirar, por exemplo, bifes de alcatra, do miolo da alcatra inteira, bifes de chã, tá? Peças maiores, por quê? Porque essa largura de folha você apoia na carne e faz uma passada única. Então a carne não fica cisalhada, não fica aquela... Fica um bife bonito, vamos dizer assim, bem tirado, tá? Ela tem 249 gramas de peso total, 2,8 milímetros de espessura máxima na espinha, 50 milímetros de largura máxima da folha e ombro do fio de 0,5 milímetros, tá? Todas essas facas, gente, sem exceção, são distal taper, porém são distal taper mais suave e somente mais acentuado na porção final da ponta das lâminas, tá? Todas elas, todas sem exceção, todas afilam desde o cabo até a ponta, mas nessa região aqui é um afilamento discreto. Ele fica mais acentuado quando chega normalmente no quarto, ou no caso dessa faca, no quinto ou sexto final da faca, tá? Todas elas, como vocês podem ver, um acabamento muito bom em termos de prevenir corrosão. É um acetinado quase espelhado, tá? Vamos girando aqui para ver se a câmera pega bem, tá? Que é para os amigos poderem ter uma ideia, tá? Então acabamento muito bom. Dureza, todas elas, gente, eu testei uma por uma, todas elas com uma dureza aí na casa dos 55 RC, tá? Todas todas não, perdão, vamos falar das exceções. Houve duas exceções que
discreparam dessa média de 55. Tá? Uma exceção foi essa chefe, que marcou igualmente o Victorinox, tá? E aí eu testei essa chefe de 10 polegadas quanto a chefe que eu comprei de 8 polegadas. Essa aqui marca um pouquinho a chefe de 8 polegadas e praticamente não é marcada por ela, tá? Então essa aqui tem 56, a chefe de 8 polegadas 55. E a outra que teve dureza igual a essa é a cimitarra ou faca do açougueiro, também 56 RC. Tá? Para mim é uma maravilha, se fosse mais, aí eu estaria soltando foguetes. Mas só dessas duas facas já estarem com a 56, eu achei ótimo para mim. Tá? As demais todas na casa dos 55 RC. Então quer dizer, o tratamento térmico tá de boa para ótima qualidade, tá? Que mostra uma regularidade e quando tem um desvio do padrão, esse desvio é um pouquinho para cima, que nesse caso específico é muito bom, porque esse aço, por exemplo, ele trabalharia muito bem com 58, 59 de dureza para esse tipo de faca, tá? Então esse desvio um pouco para cima tá excelente. A chaira que vem no kit é uma chaira estriada, tá? O peso da chaira 429 gramas, é uma chaira de 12 polegadas, tá? As estrias vêm com 5 estrias por milímetro, tá? Eu medi isso, e ela tem 12,9 milímetros de diâmetro. É uma chaira com estrias, eu diria, medianas. Aí você fala assim, mas por que mediana, Cabral? Porque eu tenho uma chaira Tramontina, já deve ter uns 10 anos que eu tenho essa chaira, ela praticamente não é usada, porque todo mundo sabe que eu não sou muito fã de chaira estriada. E essas estrias da Tramontina são mais finas do que a dessa Starrett. Essa Tramontina tem 7 estrias por milímetro. Tá? Em termos de retornar um fio que foi completamente detonado, ou seja, se você tiver com uma faca com um fio vendo nitidamente uma linha reflexiva de luz, essa chaira da Starrett é bem mais eficiente que a da Tramontina para refazer o fio, tá? A da Tramontina, se você quer só retocar o fio e quer usar uma chaira estriada, só para dar retoques no fio, toda hora dando retoque, esse é um dos motivos de eu não gostar disso, porque como eu já expliquei, o fio criado por uma chaira estriada, ele tem vida útil menor do que um fio criado por uma chaira cerâmica, uma chaira diamantada ou uma pedra, tá? Mas vamos até usar uma das facas aqui que estão sem fio, né? Vamos mostrar como é que a chaira funciona na prática. Vamos lá. Essa aqui é aquela que eu falei, uma utilitária, né? Até que essa aqui o fio está relativamente bom. Vamos ver uma com fio pior. Vou botar essa aqui de lado. Vamos ver essa paring knife, como é que está o fio dela. Também está indo meia boca, mas está indo. O pessoal está olhando assim, Cabral, você falou que os fios são ruins, mas estão cortando papel de bula. Gente, eles estão cortando mal e arranhando. E para o meu padrão, isso é fio ruim, tá? Eu não trabalho com faca assim. Faca assim, eu já passei ela na pedra há muito tempo. Ou na haste cerâmica. Deixa eu ver uma outra aqui. Vamos ver essa curva de desossa. Aí, tá agarrando. Todo mundo olhando assim pode achar que esse fio é bom. Gente, isso não é um bom fio. Acreditem em mim. O pessoal da Starrett, essa hora tá assim, esse cara tá doido. A faca tá cortando papel de bula e ele falando que o fio não tá bom. Gente, mas isso eu falo para todas as facas. Não é só para Starrett, não. Vamos ver essa daqui. Todas estão no mesmo padrão.
eu tenho que achar uma que esteja pior para ressaltar a diferença que faz o uso da chaira. Deixa eu ver. Vamos ver a... Não, essa aqui já foi afiada por mim, não tem nem graça. Vamos ver a cimitarra. A cimitarra está bem ruim. Vamos lá. Fazer isso na câmera vai ser complicado por causa do ângulo que se trabalha. Tá vendo, gente? Não precisa força, não precisa velocidade, tá? O risco de se fazer isso aqui é mínimo, e olha que eu estou fazendo uma posição que não é nada indicada para isso. Vamos ver como é que ficou. Dá uma melhorada boa, né? Mas de novo, aí todo mundo assim, vai Cabral, você falou que essa chaira não presta, essa chaira... Não é essa chaira da Star, chaira estreada. Não é isso, gente. O que eu tenho contra a chaira estreada é o tipo de fio que ela produz. Ela produz um fio que normalmente ele apresenta pequenas moças, tá? Porque normalmente a pessoa tende a forçar um pouco a lâmina. E aí, como ela é como se fosse mais ou menos uma lima na vertical, vai criando pequenas moças no fio, e é um fio que dura pouco. Normalmente, quem trabalha com esse tipo de fio tem que refazer ou repassar novamente na chaira com muita frequência. Eu não gosto disso. Eu gosto de um fio bem feito numa pedra ou numa haste cerâmica, e depois, para fazer a manutenção, uma chaira lisa. Mas como vocês podem ver, uma chaira estriada é uma maravilha para repor um fio perdido, tá? Um fio que está refletindo luz. Não é um fio que foi só rolado, é um fio que foi desgastado ou achatado. E essa da Starrett, por ser, vamos dizer, medianamente agressiva, funciona muito bem para isso. Eu só vi um defeito nessa chaira. Na região da coroa dela aqui, onde se inicia a ponta cônica dela, a região da coroa tem um ombro, que não é legal, porque às vezes a pessoa pode errar a passada. Vamos usar uma régua aqui de exemplo. Erra a passada, e aí ó, ela bate nesse ombro aqui, bateu no ombro, destrói o fio. Tá? Uma chaira poderia ser mais bem acabado, isso aqui, um ombro arredondado, ou pelo menos no mesmo nível. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, essa da Tramontina, ó, não tem como o fio pegar em ombro nenhum aqui, da ponta cônica lisa para a parte estriada. Ó, não pega nada, não tem diferença, não tem ressalto. Aí você fala assim, ó, Cabral, mas precisa de descuido para fazer isso. Sim, gente. Se a pessoa tiver cuidado, ainda mais uma chaira com 12 polegadas, ela não precisa começar cada à frente, tá? E essa história de que a chaira tem que ser sempre maior do que a lâmina, isso não é bem verdade não, tá? Tanto é que é plenamente possível você trabalhar com a bitela de uma lâmina daquela de 10 ou 12 polegadas, usando uma chairinha lisa pequena. Você simplesmente corre, você vai diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade com que você corre a lâmina na chaira. Precisa de um pouquinho de experiência para isso? Precisa. Mas normalmente quem usa a chaira é um pouco mais experiente, tá? Então é isso que eu queria mostrar. Uma chaira muito boa para repor um fio perdido, tá? Vamos supor, você forçou demais a faca no osso, não só rolou, como achatou um pouco esse fio. Vocês viram que com poucas passadas essa chaira estriada resolve. O único senão dela, a região próxima da coroa aqui, que tem esse ombro em torno de todo o diâmetro dela, tá? Mas tirando isso, uma coisa muito boa. E falar também, comentar do case que vem essas facas, tá? Um case de primeira, semi-rígido, tá? Logo da Starrett.
tá? É um case nacional, indústria nacional, fábrica nacional, não é chinês, se alguém está se perguntando, tá? Ele é basicamente de canvas e nylon, né? Ou sarja e nylon, isso aqui me parece mais canvas. Acabamento primoroso, você não vê uma costura saltada, um fio solto, absolutamente nada estufado. São dois fechiclers, tá? Que correm no mesmo trilho, um abrindo para um lado, outro para o outro, ou ambos podem ir para o mesmo lado. Correm extremamente suave e ela ainda tem uma bolsa na região posterior. Eu acredito que dê até para colocar uma tábua fina aqui, tá? É um case de primeiríssima. Eu diria que me parece que a indústria adaptou um case de laptop, né, para atender a encomenda da Starrett, né? O logo da Starrett bordado em vermelho, realmente chique. É por isso o título desse vídeo: o sonho de açougueiros e chefes, porque você tem faca aqui que atende tanto o açougueiro quanto um chefe, tá? Um case de primeira para transportar essas facas. Elas ficam bem travadas na posição, tá? São duas tiras elásticas por cabo, então ela fica bem travada. É lógico, se não for usar essa bainha, vamos dizer assim, de papelão, eu recomendaria que a pessoa compre uma mangueirinha de plástico de parede mais grossa, faça um talho nela ao meio e coloque nos fios de todas as facas, principalmente quando as facas estiverem muito bem afiadas. E com isso, eu diria que esse kit, para ficar perfeito, como tem uma chaira estriada que repõe um fio, vamos partir do princípio que um cozinheiro ou um açougueiro mantém suas facas afiadas, a pedra, eu não vou dizer que ela seria dispensável, não é isso. A Starrett poderia prescindir da pedra e colocar no lugar um cutelo, tá? Aí, porque alguém está pensando, mas cutelo, Cabral? Porque se você não tem uma serra, com um cutelo, você desmonta qualquer carcaça de animal. Cabral, mas e os ossos e tal? Aí é que tá. Quem é açougueiro, ou quem já mexeu com abate de animal, ou que já mexeu com caça, e antes que alguém venha falar que caça é proibido no Brasil, caça de javali, por exemplo, que é um animal invasor que tomou atualmente conta de praticamente todo o território brasileiro, é liberada e autorizada e estimulada pelos órgãos ambientais, tá? É lógico, com os devidos cuidados, mas quem já desmontou um animal, vamos dizer assim, sabe que é possível, pelo menos um animal de pequeno porte, com certeza. Pequeno porte eu considero de porco para baixo, um animal que pode ter aí uma carcaça de 150, 200, 250 quilos, não faz diferença. Um cutelinho somente para desarticular as costelas da coluna vertebral e desarticular a coluna vertebral do sacro ilíaco, que é a bacia, você desmonta todo o animal com as outras facas, tá? Se tiver serra, gente, é para fazer cortes diferenciados. Por exemplo, o T-bone, né? Que é aquele corte que pega o que a gente chama de carré, que é a coluna vertebral, parte da costela e, no caso do T-bone, parte do lombo e parte do filé, tá? Então, serra é bom para esses cortes especiais, mas você pode prescindir de uma serra até para o abate e carneamento de um boi? Pode. Se você tiver um cutelo somente para recortar as costelas na junção com a coluna vertebral e recortar a coluna vertebral da junção com o sacro ilíaco, que é a bacia, você desmonta todo o boi, todo. Dá um pouco mais de trabalho que usar uma serra? Dá um pouco mais de trabalho, mas você pode largar só a carcaça no chão e retirar toda a carne do boi, inclusive o filé que fica na porção interna inferior da coluna e costela,
somente conseguindo, com o cutelo, separar as costelas da coluna vertebral. Não precisa serrar ao meio e tal. Aí você fala assim, como não precisa serrar ao meio, Cabral? Olha, quem já bateu um boi em terreiro, terreiro de café, terreiro em curral e coisa, sabe que você pode perfeitamente abater um boi e carnear um boi sem pendurar a carcaça. Tá? Dá trabalho, mas é perfeitamente execuível. Então, mais uma vez, agradecer a Starrett pelo presentaço que me deram. A senhorita que entrou em contato comigo disse que me mandaria para avaliação, mas claramente foi um presente da Starrett para mim. Eu sou extremamente grato, porque a avaliação que eu fiz da faca da Starrett foi a avaliação que eu faço de outras facas. Eu falei o que eu vi de defeito, falei o que eu vi de qualidade. Pelo visto, o pessoal da Starrett achou que foi uma avaliação justa, né? E me mandaram esse presente que eu só posso agradecer em palavras, porque eu acho que nunca ninguém me deu um presente tão caro na vida. Tranquilamente, nesse set aqui tem mais de R$1.000 de material aqui. Então, agradecer muito a Starrett pelo presente. E como os amigos puderam ver, toda a linha da Starrett, tá? Tem outras facas da linha da Starrett, tem cutelo, tem uma série de coisas. É um material de primeira, tão bom quanto a Tramontina e a Mundial. Não fica nada a dever, tá? Sendo que para algumas coisas ela tem uma certa vantagenzinha, dada essa pequena convexidade das lâminas, tá? Existem detalhes que podem ser melhorados? Existem. O principal deles, na minha opinião, o cabo, tá? Com o chanfro anterior. Isso aí já resolveria. Aí a questão dos fios, Cabral. Gente, olha, quem compra faca de qualidade tem que saber afiar, tem que saber. E como eu já citei em outros vídeos, toda faca, toda, sem exceção, toda faca que se compra, quer seja custom ou seja artesanal, quer seja uma faca de produção industrial, a marca que vocês pensarem, todas elas têm espaço para melhoria do fio. Então, por melhor que venha o fio na lâmina, eu consigo melhorar muito a habilidade de corte dessa lâmina, melhorando esse fio. Então eu não estou muito preocupado com a qualidade desse fio, porque não importa, ele pode vir rapando o cabelo, fazendo a barba, vai chegar para mim, eu vou levá-lo numa pedra e vou dar o fio que eu acho que aquela lâmina deve ter, tá? Então, e normalmente, até hoje eu não vi nenhuma faca de fábrica que viesse com um fio que superasse os fios que eu dou nela. E quem afia em casa sabe que isso é verdade. Por melhor que venha a afiação de faca, nunca vai ser igual aquela afiação que você faz, tá? Então, é isso. Era só para apresentar para os amigos esse presente que a Starrett me mandou, apresentar essas outras facas da linha da Starrett para uso culinário, tá? Procurei dar também uma pincelada no uso de cada uma, mas como vocês viram, é uma questão de gosto pessoal. Eu já vi gente usando uma faca tipo essa aqui, que também pode ser usada como faca de passador. O que é faca de passador, Cabral? Aquele trabalhador em churrascaria que vem com os espetos, passando os espetos de mesa em mesa. Essa é uma faca ideal para passador, porque se você está lá com uma peça de picanha, uma peça de alcatra, uma peça de contrafilé, você consegue tirar uma fatia desde em cima até embaixo, num corte só. Por isso, às vezes, esse tipo de faca também é chamado de faca de passador, tá? Mas é isso, gente. Foi mostrar para vocês. E um próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar o que é uma paring knife ideal para mim, tá? E vou mostrar algumas adaptações que são possíveis de se fazer para a lâmina, para deixar a lâmina mais a sua cara, do seu gosto, para ela fazer aquilo que você quer que ela faça, tá? Porque todos esses designs, você tem design para tudo nesse mundo. Só que às vezes um detalhezinho que você muda na faca
para o seu uso, para o seu gosto, ela melhora. Isso eu vou abordar num outro vídeo. Então, por enquanto é isso. Ficou aqui mais um exemplo de material de boa qualidade, num custo justo, e mais uma vez agradecendo a Start pelo presentão. Um abraço a todos e era isso.